Bem, pessoal, depressão no idoso. Se tem uma doença que é muito frequente na população idosa e pouquíssima falada, é depressão, né? E eu vou explicar para vocês porque o que é que acontece, né? Naturalmente, quando a gente envelhece, a gente vai tendo outros problemas que vão ocupar nossa mente. Às vezes você está jovem, está questão de empregabilidade, né? Questão de relacionamento. A população da terceira idade, ela tem outros tipos de preocupações. E aí o que que acontece porque o tema depressão é tão relevante? Quando você olha no mundo inteiro, países que já passaram por esse processo de transição, de envelhecimento da maioria da população, Estados Unidos, Europa, já é uma realidade o aumento de transtorno depressivo nessa população da terceira idade. E o Brasil, a gente está vendo em loco mesmo, essa mudança etária. Então a gente em pouco tempo, né, questão de poucas, 1 a 2 décadas, a gente vai alcançar esses países de primeiro mundo na expectativa de vida, passando os 80, chegando próximo aos 90 anos. E junto com isso, problemas de saúde novo vão surgir. E um dos problemas mais frequentes é a depressão. O que é que acontece? Quando você chega na terceira idade, o que é que a gente nota, né? Grande parte dos pacientes, eles têm problemas, às vezes econômico, com o aspecto que se fala da inflação idoso, né? No idoso é tudo mais caro, né? Às vezes a alimentação dele, a quantidade de remédio que ele toma encarece muito o custo de vida e isso gera, sem dúvida nenhuma, um gatilho importante para transtorno depressivo, né? Outro aspecto muito grande é a questão de luto, né? São pessoas que muitas vezes perderam muitos amigos, perderam familiares, então há uma certa sensação de solidão por esse processo que ele vive constante de vários lutos que vão acontecendo, alguns perdem até filhos, né? E o paciente, a pessoa que vive muito, um paciente desse me falou, repito para todo mundo, né? Ele falou, quanto mais você vive, mais você sofre com perda de quem você ama. E é verdade, né? Então é muito frequente isso ser um gatilho relevante, né? Outro aspecto importante é que ele observa e ele percebe, em especial aqueles que estão cognitivamente bem, né? Eles percebem o corpo não respondendo igual e o cérebro, isso gera um sofrimento, né? O processo de envelhecer, claro que todo mundo quer envelhecer, né? Mas o processo de envelhecer, ele tem o benefício de você viver muito, né? Então você vai ter mais experiência do que as outras pessoas que morreram antes, né? Mas também você vai ter mais doenças e mais limitações. Então, de um modo geral, o processo de envelhecimento, nós somos seres biológicos, isso vai acontecer com todo mundo. Ele vai acontecer limitação de locomoção com todo mundo. Vão ter algumas alterações cognitivas. Quando eu digo alteração cognitiva, não é que vai ficar com Alzheimer, demente, não, nada disso, né? Mas muitas vezes a questão da memória, o paciente reclama às vezes do raciocínio, mas assim, quanto mais eu falo que é que nem músculo, quanto mais exercitar, melhor você vai ficar. A mesma coisa acontece com o cérebro, quanto mais você fizer atividade que envolve a parte cognitiva, melhor ele vai ficar. Vai ficar igual uma pessoa de 30 anos? Dificilmente, mas às vezes tem pacientes que desenvolveram e foram tão habilidosos com a questão do cérebro que ele realmente é equiparável. Eu dou exemplo do músculo porque eu gosto de correção silvestre, às vezes eu posto aqui para vocês, assim, você é cansado de ser passado por pessoa de 70, 80 anos, é uma vida toda. Então ele fisicamente, para a corrida, vai estar mais hábil do que eu. O cérebro vai ser a mesma coisa. Vão ter pessoas de 70, 80 anos, eu conheço várias que são mais hábeis que eu do aspecto cognitivo. Então isso vai acontecer, mas para isso é uma vida toda que você tem que tentar se exercitar. Se você não fez isso e fizer tardiamente tem impacto, também tem impacto, né? Então é importante você cuidar, tá bom? E o transtorno depressivo, normalmente ele envolve, né, isolamento social, o paciente fica mais choroso, muitas vezes aquelas coisas que ele gostava de fazer, ele para de fazer, né? Muitas vezes tem aspecto alimentar envolvido, ele come a mais do que necessita ou menos do que necessita por causa, como sintoma de depressão. Muitas vezes o paciente tem alteração do sono, né? Então se você é idoso ou você tem alguém na sua casa passando por esse processo, procura ajuda, tá bom? Hoje em dia tem tratamento, tem medicação e melhora muito a qualidade de vida se você tratar. O idoso é resistente de tratar esses tipos de doença, porque antigamente não era tão falado, então as pessoas meio que têm preconceito, não acham que é uma doença como outra qualquer, mas é uma doença como outra qualquer. Tem critério diagnóstico, tem remédio, tem estudo científico comprovando que isso existe. Então não é coisa da cabeça, não é fraqueza, é uma doença e na terceira idade ela aumenta por todo esse ambiente que o paciente vive, tá bom? Espero ter ajudado, abraço.